Fala galera, beleza? Dando sequência então aí, nossa sexta aula de teoria de conjuntos e a nossa segunda aula, onde a gente está aprendendo a fazer operações entre conjuntos, eu vou falar de mais duas operações, a diferença de conjunto e o conjunto complementar. Beleza? Bora lá, acompanha aí então galera. Pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui agora uma diferença que existe entre essas duas operações aqui, tá? Uma diferença sutil que vai fazer aí, tem grande relevância na hora que a gente estiver fazendo essas operações. Então, beleza. Diferença de conjuntos, a gente representa por meio desse símbolo aqui, tá? A menos B. Quem é que faz parte desse conjunto? Então, quando eu tenho A menos B, vai fazer parte desse conjunto apenas os elementos que pertencem a A e não pertencem a B. Então tem que satisfazer essas duas condições aqui, tá? Agora, se eu tiver, por exemplo, B menos A, como ficaria a representação? Seriam os elementos tais que esses elementos pertencem a B e esses elementos não pertencem ao A, ok? Então, posso dizer que é tudo que é de A e não é do B. Olha só como que eu representaria isso aqui por meio de um diagrama de Venn. Uma representação aqui. Digamos que eu tenha isso aqui, ó. Digamos que eu tenho o conjunto A dessa forma e a gente tem aqui o conjunto B. Então, tá aqui o diagrama de Venn, tá? E aí, como que eu represento? Qual região que a gente vai pintar aqui? Então, eu vou pegar somente aquela região em que eu tenho elementos que pertencem a A, não pode pertencer ao B. Concorda comigo? Ó? O A é todo esse conjunto aqui. Ó. O A é todo esse conjunto. Perceba que nessa região aqui, a gente vai ter elementos que são tanto do A quanto do B. Só que aí, na hora de representar a diferença entre os dois conjuntos, a gente só pega elementos que são do A, não posso pegar o do B, então essa região eu vou ter que excluir. Então a única região que faz sentido para nós aqui é essa, ó, porque é somente essa região que eu vou ter elementos que pertencem ao A, certo? Essa é a ideia da diferença de conjuntos, tá? Somente elementos do A. Então o que a gente está fazendo aqui? A gente está excluindo os elementos que pertencem ao B. Tá? Essa é uma das representações por meio de um diagrama de Venn da diferença. Tá? Avançando um pouco agora, então, para mostrar numericamente como que isso funciona, olha só. Eu tenho aqui dois conjuntos, o A e o B, e eu quero a diferença entre eles. Tá? E perceba, a ordem aqui ela é importante. Primeiro é A menos B. Então, como que ficaria esse conjunto da diferença entre A e B? Olha só, lembra que lá atrás eu falei para vocês que a diferença é somente elementos que pertencem ao A e não pode pertencer ao B. Então o que a gente faz? A gente exclui os elementos iguais. Olha só, esse 2 eu vou excluir porque ele aparece no A e no B. O 4 também eu vou excluir. Tá? Por quê? Porque só pode pertencer ao conjunto A e não pode pertencer ao B. Então excluir os elementos iguais. Quem é que restou então? Que pertence só ao A? O 1, o 3 e o 5. Então está aqui a diferença de A com B. Agora, olha só, tem o mesmo conjunto, mas estou fazendo agora o B menos o A. Então, o que a gente vai olhar? Eu vou excluir novamente os elementos idênticos. Então, ó, o 2 aqui está fora, o 4 está fora. Só que agora, perceba, é B menos A. Então, a gente vai ficar apenas com os elementos que pertencem a B. Então, eu vou olhar para esse conjunto agora. E quais são os elementos que pertencem somente ao B? 6 e o 8, certo? Então, o que a gente percebe aqui, galera? Que A menos B é diferente de B
menos A. Ou seja, eles não são comutativos, assim como era a união e a interseção. Tá ok? Vamos avançar mais um pouco? Olha só. Agora eu tenho esses dois conjuntos. Como que fica o A menos o B? Então, qual é a ideia? A ideia é... Só vou voltar um pouquinho antes, galera, só para mostrar uma coisa aqui para vocês. Ó. Forma... Usando o diagrama de Venn, como que a gente pode representar esse conjunto aqui? Ó? Então, eu vou colocar aqui ó, o A. Aqui. Vou colocar os elementos do A. 1, o 2, o 4, o 3 e o 5. E vou pegar o B. Perceba, o B tem o 2 e 4, né? Então, o B, vou abraçar o 2 e 4 ali. E vou colocar aqui o 6 e o 8. Então, quando eu uso o diagrama de Venn, qual é a região que a gente vai pintar? Lembra, no diagrama na diferença, eu só vou ficar com os elementos que pertencem ao A. Então, essa região aqui que a gente escolhe. Tá bom? E nesse caso aqui, olha só, vai ser a mesma coisa. Eu vou ter o mesmo, né, diagrama. Aqui o A, o 1, 2, o 4, o 3 e o 5. Aqui o B, 6 e 8. Só que agora eu estou querendo quem? O B menos o A. Então eu só quero aquela região que tenha elementos de B e não apareça elementos do conjunto A. E a única região que aparece apenas os elementos de B é essa região aqui. Tá bom? Vamos avançar então? Olha só esse conjunto. A menos B. Então o que a gente faz? A primeira coisa, a gente elimina os elementos idênticos. Ó. O 2 e o 2 está fora. O 5 e o 5 está fora. Então, A menos B, a gente vai pegar apenas os elementos que pertencem ao A e não pertencem ao B. E esses elementos são o 1, o 3 e o 4. Ok? Agora, olha só esse outro conjunto aqui, porém, agora eu vou fazer B menos A. Novamente, eu vou eliminar aqui, ó, vou excluir já de cara os elementos comuns, porque esses não interessam para nós. Só que agora, o que a gente quer? O B menos o A. Então, é esse conjunto aqui. Ó. Quais são os elementos que sobraram nesse conjunto? Nenhum. Não tem nenhum elemento. Quando não tem nenhum elemento, isso aqui é um conjunto vazio. Ok? Então, B menos A é vazio. Então, tá aí a representação do diagrama de Venn. Olha só, se a gente fosse fazer usando o diagrama de Venn, ó, da diferença. O A e o B, né? Então, o A é, vou colocar aqui, ó, 1, 2, aqui eu já vou colocar os elementos comuns, né? 3, 4. Ó, o B está aqui, né? Abraçando 2 e 5, que é comum. Então, perceba que B menos A é essa região aqui. E nessa região não tem nenhum elemento. Por isso que é vazio. Tá bom? Vamos avançar então agora. E aqui eu tenho as propriedades da diferença. 3 propriedades. Então, quando eu faço a diferença entre o mesmo conjunto, um menos o outro, o resultado é conjunto vazio. Quando eu tenho um conjunto menos o vazio, a diferença resulta no próprio conjunto A. Quando eu tenho vazio menos um conjunto A, eu tenho aqui como resposta o vazio. Bom? Então dá uma atenção para essas propriedades aqui. E agora a gente vai lá para o conjunto complementar. Vamos entender o que vem a ser o complementar. Então o conjunto complementar, ele é aquele conjunto que vai ser composto pelos elementos que faltam para atingir o todo. Então, conjunto complementar, ele vai ser composto dos elementos que faltam para atingir um todo. Então, olha, eu vou dar um exemplo aqui. O complementar, o conjunto complementar dos dias úteis de uma semana. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. São dias úteis. Né?
Então, o conjunto complementar dos dias úteis é o conjunto formado pelo sábado e pelo domingo, porque é o conjunto composto dos elementos que faltam para completar o todo. O todo é a nossa semana. O todo é a semana, que possui 7 dias, né? Então, o complementar dos dias úteis é o conjunto formado pelo sábado e pelo domingo. Beleza? Show de bola? Que são os 2 dias que faltam para complementar o todo. E aí? Matematicamente, como que a gente faz para encontrar o conjunto complementar? Primeira coisa, galera. Tendo 2 conjuntos A e B, tá? Então, para existir primeiro o complementar de um e outro, tá? O complementar de A em relação ao B, esse A necessariamente ele deve estar contido em B, ele deve ser um subconjunto, né? Lembra, esse símbolo é símbolo de contido, tá? Então, sendo A e B 2 conjuntos, tais que o A tem que estar dentro do B, o complementar do A em relação a B é o conjunto formado por todos os elementos que pertencem a B e não pertencem a A. E a gente lê dessa forma aqui, ó, complementar de A em relação a B. Então, olha só. Quero saber o complementar do A em relação a B. Como que fica? Primeiro, o A, eu tenho que verificar que o A tem que estar contido no conjunto B. Se ele está dentro do B, aí eu avanço. Aí como que eu resolvo? Eu pego o B e faço a diferença entre B e A. E a diferença a gente já sabe resolver, certo? Por exemplo, se eu quisesse saber o complementar de um conjunto P em relação a um conjunto Q, como que eu represento isso? Então, primeiro, a gente tem que ter o P contido no conjunto Q, e aí eu faço o quê? Q menos P. E aí é formado pelos elementos X, tal que X pertence a Q e X não pertence ao P. Certo? Beleza? Então é assim que vai funcionar. Então olha só, vamos lá, para um exemplo numérico. Eu tenho aqui o complementar de A em relação a B. Então, a primeira coisa, para eu encontrar quem é esse conjunto, eu necessito saber se o A ele é subconjunto do B, se ele está dentro do B. Ó, o A é formado por 3 e 5. Lembre-se, para ser subconjunto, todos os elementos do conjunto A devem ser elementos do conjunto B. E eu percebo que 3 e 5 estão aqui no B, portanto, o A está contido em B. Se essa condição foi satisfeita, então eu posso pegar agora e fazer o quê? A diferença do B para o A. Quem é a diferença para o B e A? O que a gente faz? Lembra que a gente elimina os elementos que são iguais. Como eu estou fazendo B em relação ao... Estou fazendo a diferença de B para o A, eu vou olhar agora para o conjunto B. Quais são os elementos que sobraram em B? 1 e 2. Então a diferença, né? Eu elimino. Opa, 1, 2 e 4, né? Lembra que a diferença a gente elimina os elementos que são comuns, tá? E aí eu fico somente com aqueles elementos que pertencem ao conjunto, no caso aqui B, tá? Vamos avançar um pouquinho então? Olha só esse caso. Primeira coisa, eu quero encontrar o complementar de A em relação a B. Vou verificar. Esse cara aqui, ele está dentro de B, ó. O A está contido em B.
Para estar contido, todos os elementos do A devem aparecer no conjunto B. E perceba, o 5 apareceu aqui, ok, mas o 6 não. Então, A não está contido em B. Se o A não está contido em B, o complementar de A com B é vazio, tá? Não possui elementos, tá bom? Agora, olha só. Naquela situação, nós fizemos o complementar de um conjunto A em relação a um conjunto B. Agora, caso o complementar seja em relação ao universo no qual o conjunto A está contido, a gente pode usar a seguinte notação. Então, é muito comum aparecer a seguinte notação. Ó. Pode aparecer isso aqui. Ó. Quando aparecer isso aqui, significa que eu estou fazendo o complementar do conjunto A em relação ao universo. Ou pode aparecer dessa forma também, ó, A barra, que é a mesma coisa que o A linha, que é o complementar do A em relação ao universo, certo? E ambos os casos a gente vai escrever universo menos o A, universo menos o conjunto A. E sempre verificando, né? A contido no universo, tá bom? Se nós tivermos isso aqui, olha só, B', como que a gente pode representar a B'? Como complementar de B em relação a U, que é o universo, que vai ser U menos B. E se for B barra, como que a gente pode representar? É equivalente ao B', né? Que então é complementar de B em relação a U, que é U menos B. Tá bom? Então essas são notações. E aqui a gente tem então algumas propriedades do complementar. E aqui a gente tem duas propriedades, a P6 e a P7, que a gente chama de lei de Morgan. Tá? Olha só, pode aparecer escrito dessa forma também, ó. A união com B barra, tá? O barra vai ter o mesmo significado do linha, tá? Da apóstrofe. E a gente representa então por A barra. Observe, quando é união, aqui fica a interseção. B barra, certo? Ó, a P7 é A inter B apóstrofe. Mas aí eu posso colocar o traço, que vai ser A barra. É interseção, agora troca, passa a ser união de B barra. Ok? Então, olha só, vou apresentar aqui alguns exemplos numéricos para facilitar o nosso entendimento. Olha só, tenho quatro conjuntos aqui, o A, o B, o C e o conjunto universo. Eu quero saber aqui a diferença do conjunto A para o conjunto B. Como que a gente resolve isso? Então perceba, a diferença eu não necessito verificar se o A está contido dentro do B. Tá? Não preciso fazer isso. Como que eu resolvo a diferença do A com o B? Então eu só quero elementos que pertencem ao A e não pertencem ao B. Então eu venho e uso aquele dispositivo prático que é eliminar os elementos comuns que aparecem em ambos os conjuntos. Eliminei e verifico, né? Como eu quero saber o A menos o B, eu vou olhar para o conjunto A e vou verificar quais são os elementos que restaram. E o único elemento que sobrou foi o 1. Aqui então, A menos B. E B menos o C? Novamente, B menos o C, a gente vai olhar então para o conjunto B e C e vai eliminar os elementos idênticos. Quem são? O 2 e o 5. B menos C. Então eu olho agora para o B e verifico quais os elementos que restaram. E os elementos que restaram foram 3 e 4. Então esse é o conjunto da diferença de B com C. Tá bom? Então na diferença eu não preciso verificar se um conjunto está dentro do outro. Agora
Quando a gente vai lá para o complementar, aí a história é outra. Então, olha só, apareceu aqui o A barra. O que que é essa barra aqui? O que que ela representa? Ela representa complementar. Então, quando eu falo a barra, eu estou querendo saber o complementar do conjunto A, só que agora em relação ao universo. E aí, o que que a gente tem que verificar primeiro? Primeiro, eu tenho que verificar se o A está contido no universo. Se ele está contido, todos os elementos de A são elementos do universo. E, de fato, são elementos do universo. Então, isso aqui é verdade, o A está contido no universo. Portanto, eu posso fazer essa diferença de U menos o A. E como fica a diferença do universo menos o A? Nós eliminaremos os elementos comuns, que no caso são 1, 2 e 3. E aí, como eu estou fazendo universo menos o A, eu olho para o conjunto universo e verifico quais foram os elementos que sobraram ali após eliminarmos os elementos comuns. E os elementos que sobraram foram 4, 5 e 6. Então está aqui o complementar, o conjunto complementar de A em relação ao universo. Tá bom? Agora, olha só aqui. Apareceu a lei de Morgan, né? A união B barra. Olha só, a barra está no conjunto A e no conjunto B. Então, esse caso aqui, usando aquela propriedade, olha só agora a importância da propriedade. Eu vou fazer o quê? A propriedade diz que eu posso fazer isso aqui, ó. Para tirar o traço dos dois conjuntos, eu mantenho o traço no A. Essa operação de união passa a ser uma operação de interseção e o B passa a ser B barra também, tá? E agora, olha só, o que que significa a barra? A barra significa o complementar de A em relação ao universo. Inter, o que significa o B barra? Significa o complementar de B em relação ao universo. E aí nós teremos que analisar duas coisas aqui. A primeira é, o A está contido no universo? Nós verificamos que o A é formado pelos elementos 1, 2 e 3 e ele está contido. Então aqui a gente já sabe que é verdade. Agora, o B está contido no universo? Vamos verificar? 2, 3, 4 e 5 aparece no universo? Ó, aparece, né? 2, 3, 4, 5. Então também é verdade. Se isso aqui aconteceu, a gente pode fazer isso aqui, ó. U menos o A, interseção de B, de U menos o B. De U menos o B. Então, quem é U menos o A? U menos o A, a gente já tem esse resultado, né? 4, 5 e 6. Então, é esse conjunto. Interseção. Agora, quem é o conjunto U menos o B? Então, a gente vai lá para o U e para o B e vai subtrair os elementos que são comuns, tá? Quem são os elementos comuns aqui? 2, 3, 4 e 5. 2, 3, 4 e 5. Como a gente está fazendo U menos o B, então eu vou ficar apenas com os elementos que pertencem a U. E os elementos que pertencem somente a U, nesse caso, é 1 e 6. Logo, a interseção agora desses dois conjuntos, lembrando, interseção é aquele conjunto formado por elementos que aparecem ao mesmo tempo nesse conjunto e nesse. Quem é esse elemento? O 6. Né? Possui elementos comuns, que é o 6. Portanto, essa expressão aqui, A união B barra, resultou no conjunto unitário formado, composto pelo elemento 6. Tá bom, galera? Esse exercício é bem bacana. Ó, atenção a ele, tá? Porque faz uso aí da propriedade
lá da lei de Morgan. Show de bola, galera? Qualquer dúvida, dá uma pausa no vídeo, vê como eu fiz. Se tiver dúvida ainda, se persistir, deixa um comentário que eu volto, faço um novo vídeo com um novo exemplo, tá bom?